Amém, meus irmãos. É muito bom quando a gente pode meditar na palavra do Senhor, mas não apenas entendendo que é um momento de ouvir alguém falando, mas entender que é um momento de ouvir a voz de Deus. Amém? Porque tenha certeza de uma coisa: antes de nós abrirmos a Bíblia para nos prepararmos para subir aqui, Deus já tinha algo preparado no seu coração para a nossa vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Oh Jesus, cadê os Tessalonicenses da minha Bíblia? Achei. Olha aí, pastor Júlio, às vezes eles fogem. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Amém? Você encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, verso 8: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Vamos ler mais uma vez? Preste bem atenção. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Amém? Nós já oramos. Amém? Esse celular aí gosta de tocar na hora que a gente prega, né? Oh Jesus, dá um jeito nele hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando a respeito da necessidade de vigilância, mas eu quero que você venha um pouquinho antes comigo, até o início desta carta de 1 Tessalonicenses. Você vai observar algumas coisas, eu quero que você observe comigo, para que você entenda o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Diz assim, capítulo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por tudo, por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Amém? Essa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ela foi uma carta bem interessante, porque o apóstolo Paulo esteve em Tessalônica, ministrou esses irmãos por um período de tempo, mas necessitou deixá-los em virtude da perseguição, e aí ele vai e se ausenta, e então que ele se ausenta a essa cidade, a essa realidade desses irmãos, ele preocupado como eles estavam, porque eram novos na fé, era uma igreja, do Senhor, que estava confiando no Senhor. Ele vem, então, não podendo estar com eles, envia a Timóteo, e envia lá
os irmãos, e aí ele consegue saber a circunstância em que estava aquela igreja. Então ele fica sabendo das boas notícias, da dedicação, do amor, da firmeza, da esperança daqueles irmãos, e isso traz paz e tranquilidade ao coração do apóstolo Paulo. Timóteo então retorna trazendo essas notícias, e depois agora Timóteo volta para o meio deles levando esta carta do apóstolo Paulo, trazendo importantes orientações. Observe que é uma carta que está ressaltando a atitude desses irmãos para com o Senhor, uma atitude positiva, uma fé dedicada, né? Um amor constante. Eles estavam buscando o Senhor, estavam perseverando no Senhor, e Paulo estava agradecendo a Deus, lembrando disso diante do Senhor, e agradecendo a Deus. Paulo chega a dizer que eles eram como coroas, né, para ele, como galardão para ele, porque traziam alegria, visto que o fruto do ministério do apóstolo Paulo ali estava frutificando, estava realmente produzindo grandes efeitos. E então Paulo vai e fala no capítulo 2 a respeito do seu trabalho, fala da perseguição sobre o evangelho, ele fala das boas notícias que ele recebeu por meio de Timóteo no capítulo 3, e ele vai e fala a respeito de que ele estava orando ao Senhor, desejando estar com eles para poder visitá-los, mas que até aquele momento ele não pôde estar. E aí no capítulo 4, ele começa a falar a respeito de algumas orientações para os dias que aqueles irmãos estavam vivendo, visto que o tempo vai passando, e à medida em que o tempo foi passando, eles mesmo dispostos, mesmo buscando ao Senhor, eles tinham a necessidade de permanecerem firmes, eles tinham a necessidade de permanecer em santidade, eles tinham a necessidade de permanecerem buscando o Senhor na sua vida. Então ele vai e traz algumas orientações a respeito de santidade. Ele fala da questão moral daqueles irmãos, ele fala a respeito do juízo de Deus para aqueles que agissem dessa forma, de maneira imoral. No verso 9 do capítulo 4, ele vai falando a respeito do amor fraternal, e aí ele vai fazendo uma leitura até chegar na promessa, na esperança da promessa, que era a vinda de Cristo, o dia do Senhor, que seria juízo para aqueles que não creram, para aqueles que não confiaram, mas ao mesmo tempo também o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos salvos, né, de que os salvos deveriam perseverar, deveriam estar aguardando. E Paulo está dizendo, entre outras palavras, dizendo: olha, vocês não estão sozinhos, porque quando o Senhor vier ao soar da trombeta de Deus, e o Senhor Jesus vier entre as nuvens, né, aqueles que morreram, eles vão ressuscitar, eles vão subir ao encontro do Senhor primeiro. E aí depois ele diz que aqueles que restarem, né, como que falando daqueles que sobrarem, como uma minoria que vai estar viva, né, diante do número de salvos de todos os tempos, em que vão estar subindo para o encontro do Senhor. Aqueles que estiverem vivos serão uma minoria, diante de tantos que serão alcançados pela salvação. E ele fala a respeito desta segunda vinda de Cristo, do juízo de Deus, e ele entra no capítulo 5 falando da necessidade de vigilância. Eu gosto de trazer o contexto para que você observe que as palavras do apóstolo Paulo, elas têm um sentido, elas têm um raciocínio, né? Elas não estão soltas. Paulo não está falando nada nada descontextualizado, mas ele está falando para aqueles irmãos. Em que se parece a situação dos Tessalonicenses conosco, pastor? Aonde nós podemos dizer que Deus está falando conosco? Bom, se parece no sentido de que nós também temos uma promessa, porque Cristo está voltando. Glória a Deus. Outra semelhança com a igreja de Tessalonicense é que nós também temos que permanecer firmes. Nós também não podemos nos deixar abalar ou abater por aquilo que está acontecendo à nossa volta. Não podemos nos deixar levar pelo pecado, né, que está presente no mundo. Também o que nos assemelhamos com esses irmãos é que eu creio que no nosso meio há irmãos dedicados em amor, com uma firmeza de esperança no Senhor muito grande, uma constância.
Mas também há no nosso meio aqueles que muitas vezes acabam não estando tão atentos assim, muitas vezes não tão dedicados, não tão observadores, não tão sensíveis às coisas de Deus. Então essa palavra, assim como foi importante para que aqueles irmãos ouvissem essa carta era lida para toda a igreja, também ela é importante para nós, para que nós também possamos, ao ler as palavras do apóstolo Paulo, despertar o nosso coração para os dias que nós estamos vivendo. Tem muita gente preocupada com a guerra de Israel, e ontem mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo: agora Jesus está voltando. Irmãos, Israel não é o relógio para a igreja. O relógio para a igreja é arrebatamento. Deus não está neste momento lidando com Israel, Deus está permitindo Israel passar o que está passando. Mas Deus está nesse momento tratando conosco, com a igreja, a noiva. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. A casa de Deus neste momento se chama igreja. Você e eu, templo do Espírito Santo. É conosco que Deus está trabalhando. Pastor, mas essa guerra, ela pode... por enquanto ela é uma guerra política, de proporções políticas, de maldade, de terrorismo. Ela não é uma guerra ainda pelo espaço do templo de Jerusalém. Ela não é ainda uma guerra preocupada com a reconstrução do templo de Jerusalém. Ainda não chegamos nesse ponto. Estamos caminhando para lá. A única coisa dessa situação que pode e devemos observar é se nesse espaço de guerra, nesse espaço de conflito, vai se levantar algum grande líder para pregar uma paz entre eles. E aí sim nós temos que estar atentos, porque esse líder que vai trazer esta falsa paz, que nas palavras de Jesus, inclusive aqui no próprio Tessalonicenses, quando Jesus está falando que vai haver aparência de que tudo está bem, tudo está tranquilo, é a falsa paz, é a suposta paz, que vai ser estabelecida. Aí sim, você pode ter certeza que o dia do Senhor está chegando. Mas para a igreja, nós estamos aguardando o arrebatamento. Nós somos um povo diferenciado desse contexto. Paulo mesmo aqui nestas palavras está mostrando isso. Mas eu quero não me deter nessa questão escatológica, mas eu quero chamar sua atenção exatamente para as 3 orientações do verso 8, que estão aqui, nós temos que atentar para elas. Quais são elas? Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios. E então elas vêm, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. 3 virtudes importantíssimas para permanecermos firmes. 3 virtudes importantíssimas para permanecermos firmes. Veja, ao mesmo tempo que o apóstolo vem falando, no verso 4 ele fala a respeito da diferença entre aqueles que creem em Cristo e daqueles que não creem em Cristo. Ele diz, verso 4, mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Quem está em trevas? Segundo as palavras do apóstolo Paulo, aqueles que vivem a imoralidade, que não vivem o amor, que não vivem a santificação, que não agradam a Deus. Esses, segundo as palavras do apóstolo Paulo, eles vivem em trevas. E nessa condição de que vivem em trevas, Paulo diz da seguinte maneira, ele vai aplicando a eles as seguintes palavras. Primeiro, eles estão em trevas, eles estão vivendo a vida, e para eles o dia do Senhor os surpreenderá. Por isso a Bíblia usa o termo de que o dia do Senhor os apanha de surpresa como ladrão.
né? A Bíblia diz que eles são como da noite, eles são como das trevas, eles estão como que dormindo, eles estão como que embriagados. Isso são expressões para mostrar que tipo de vida que eles estão levando. Quando a Bíblia diz que eles estão em trevas, é porque eles não conseguem ver, enxergar e fazer distinção entre certo e errado. Quando a Bíblia diz que eles serão surpreendidos pelo dia do Senhor, é porque eles estão vivendo a sua vida como se não houvesse um fim, como se não houvesse um amanhã, como se não houvesse juízo, como se eles não esperassem e não acreditassem em juízo. Então eles vivem, e o dia do Senhor os surpreenderá como um ladrão. A Bíblia, quando diz que eles são da noite, é porque eles vivem a sua vida como quem vive a noite, não o dia, como quem está desfrutando do lazer da noite, né? Desfrutando das coisas ocultas da noite, daquilo que não é visto, daquilo que não é público, daquilo que não é observado por todos, né? Eles vivem dessa maneira, o seu prazer está nisso. E eles estão como que embriagados, porque eles não conseguem ter um bom senso, né, das coisas. Eles estão enganados, eles estão, a embriaguez tirou deles a noção das coisas, do certo, do errado, tirou deles o juízo, eles estão como que perdidos. Essa é uma realidade daqueles que estão em trevas. Mas veja o que o Senhor está dizendo através da boca de Paulo para a igreja. Ele diz: mas vocês, irmãos, não estão em trevas. E ele diz: este dia do Senhor não vai os apanhar de surpresa. Por que não vai apanhar de surpresa? Bom, primeiro porque nós sabemos que o Senhor virá. Nós cremos que Ele virá, nós cremos na palavra. Segundo, porque nós sabemos que vamos ser arrebatados. Amém, amados? Nós vamos ser arrebatados. Nós não cremos que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação é o Senhor tratando com Israel e com as nações. E a Bíblia deixa muito claro que no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4 em diante, você só observa os que creram em Cristo, a igreja, no céu. Não há mais menção de igreja na terra. Então nós entendemos, nós cremos que a igreja não estará neste momento do dia do Senhor, porque na verdade o dia do Senhor não é para nós, porque esse dia do Senhor é um dia de juízo, é um dia de ira, é um dia de julgamento. Mas Paulo está dizendo: vocês não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa, para que vocês sejam surpreendidos. Não há necessidade disso, porque para a nossa vida o dia do Senhor, sabe quando ele aconteceu? Quando Jesus bebeu o cálice da ira de Deus lá na cruz do Calvário. Ele bebeu desta ira no nosso lugar. Outra coisa interessante aqui, antes de eu chegar exatamente no ponto aqui do verso 8, ele diz no verso 6, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Mas por que ele está dizendo assim? Então, não durmamos como os demais. Ora, se nós estamos sóbrios, acordados, despertos, né, não seremos surpreendidos. Por que então a necessidade da Bíblia dizer: olha, então vocês não durmam como os demais? É porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês estão numa condição de filhos da luz, vocês estão numa condição de vigilantes, vocês estão ligados, vocês estão apegados às coisas do Senhor, vocês estão no dia, mas vocês não podem se deixar levar pelo sono. Ou seja, há a possibilidade de que a gente venha dormir, perder, desatentar. Há a possibilidade de que a gente se deixe levar por um momento dessa noite.
Então ele diz assim: pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, vivamos da maneira que fomos chamados para viver. Porque lá no início, quando nós lemos o capítulo 1 da primeira carta de Tessalonicenses, ele diz assim no verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo está dizendo: olha, nós já percebemos que vocês estão salvos, vocês foram alcançados, o evangelho produziu um efeito na vida de vocês, mudou, vocês já não estão mais em trevas, vocês já não estão mais na noite, nós já entendemos isso já é uma realidade espiritual de vocês, mas mesmo assim, Paulo está orientando para que na prática a gente não saia desta realidade espiritual, e com isso a gente entende que é possível nós estarmos em Cristo, assentados nas regiões celestiais em Cristo, mas em algum momento da nossa vida nos deixarmos levar pelo sono deste mundo, desatentarmos, perdermos o foco, perdermos o referencial. É interessante que Paulo está mostrando isso com muita clareza. Ele diz, verso 8: nós, porém, somos do dia. Ele está dizendo, nós somos do dia, nós temos que viver como alguém que está no dia. Nós não estamos em trevas, nós temos que viver como quem está na luz. Nós não estamos embriagados, nós temos que viver sóbrios. Ou seja, a realidade espiritual conquistada por Cristo, na qual nós estamos firmados, ela deve ser tão profunda, tão tremenda, que ela tem que se aplicar no nosso estilo de vida, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós andamos. E é isso que Paulo está falando. Então, para nós que agora estamos na luz, que estamos no dia, que estamos sóbrios, e se não estamos, nós devemos buscar o Senhor para isso. Aí vem 3 orientações, 3 virtudes que Paulo fala. A primeira, ele diz: revestindo-vos da couraça da fé. A couraça é como que uma armadura, um escudo, uma proteção. E quando Paulo diz se revestindo, é colocando sobre si, aplicando sobre si esta armadura. É interessante que eu estava orando, pensando a respeito desse texto, e me veio à mente, bom, se Paulo está falando a esses irmãos que eles entenderam o chamado deles, eles estão salvos, eles foram alcançados, eles são do dia. Paulo está falando de uma realidade interior deles, através do novo nascimento. Mas quando Paulo fala de que eles devem viver o estilo de vida que eles devem ter, que eles devem buscar na prática viver, e aí depois Paulo vem e usa essa expressão couraça, que vem e reveste por fora, é que a obra do Senhor em nossas vidas, ela é algo que acontece dentro de nós, ela é profunda, ela é interior, nós não sabemos explicar, é o Espírito quem faz. O vento sopra de onde quer, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. É um novo nascimento, é nascermos para as coisas de Deus, é nascermos para o reino de Deus, é termos a sensibilidade das coisas espirituais, é sermos o templo do Espírito Santo. Lembrando as palavras do apóstolo Pedro na sua pregação lá em Atos, quando ele diz: arrependei-vos, cada um de vós, sejais batizados e sejam cheios do Espírito. Ou seja, o Espírito agora vem sobre vocês, o Espírito agora vai habitar em vocês, vai encher vocês, vai inundar a vida de vocês, o interior de vocês vai ser transformado. Recebam o Espírito, 2 ordens e uma promessa, e a promessa é de que o Espírito vem sobre a igreja, vem sobre eles se tornam agora
templo do Espírito, o Espírito habita neles. É por isso que Ananias e Safira, quando pecam, as expressões que os apóstolos usam para confrontar os pecados deles é: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Ou seja, por que a alma de vocês, né, a mente de vocês, a razão de vocês, o intelecto de vocês, foram capazes de não entender que o Espírito sonda tudo, o Espírito habita em vocês? Vocês estão mentindo não para os homens, vocês estão mentindo para Deus, estão mentindo para o Espírito habita em vocês. Então esta realidade interior do Espírito, ela está assegurada pela promessa da palavra. Agora você está em Cristo, agora você é luz, você é filho da luz, você não anda mais em trevas, você não está aqui por causa da ira, mas está aqui por causa da promessa. É isso que Paulo está dizendo para eles. Mas mesmo assim vocês precisam exteriormente vestir a couraça. Vocês precisam se alinhar como exército. Você precisa alinhar o exterior com a obra do interior. Você precisa alinhar o interior com aquilo que está acontecendo no exterior e vice-versa. Você tem que deixar que o que o Espírito está fazendo no seu interior, as mudanças, a transformação que está acontecendo dentro de você, ela seja visível por fora. Couraça. A couraça deve estar presente. E quais as virtudes que essa couraça manifesta? A primeira delas é a fé. A fé é extremamente importante na vida cristã. Já diz o autor aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. A partir do princípio de que quem não tem fé não está agradando a Deus. Mas quem tem fé, a promessa: o Senhor é galardoador daqueles que creem. Então, observe que a fé, ela faz muito dentro desse processo, ela é extremamente importante. A fé dentro desse processo é a confiança no poder, nas promessas e nos planos de Deus. Porque nós estamos falando da fé para a salvação aqui? Não. Porque segundo as palavras do apóstolo Paulo, eles estão em Cristo. Então, de que se trata esta fé? Se trata de viver essa salvação em Cristo. De aplicar agora na nossa vida essa esperança. De aplicar agora na nossa vida, aliás, esta confiança, esta dependência, esta segurança de confiarmos no Senhor. Observe que uma das coisas que Jesus falou a respeito dos últimos tempos é que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? É uma pergunta. Porque nós vivemos o tempo da racionalidade. A gente diz que crê, mas a gente vive como se não cresce. Coisas simples do nosso dia, nós cremos que Jesus cura. Mas se nós ouvimos um diagnóstico médico contrário à palavra de Deus, nós nos desestruturamos. A gente crê que Jesus guarda. Mas se nós sofremos um atentado contra a nossa segurança, contra a nossa vida, nós nos desestruturamos. E eu falo tranquilamente, porque eu já lidei com diagnósticos médicos algumas vezes, e sempre num primeiro momento é difícil. Já lidei com violência, porque eu já fui assaltado, à mão armada. Eu pastoreava a igreja de Joinville. Um dia eu estou chegando no meu apartamento, um irmão da igreja me deu carona,
E quando ele encosta o carro, eu desci do carro e eu vi o cara vindo, e eu na hora entendi que ele ia nos assaltar. E eu ainda falei para o cara, vai embora. E o irmão lá ficou... E aí o camarada atravessou a rua, botou a arma na minha cara. Mas como ele queria o carro, eu não tinha carro, quem tinha era ele. Ele foi no cara, me deixou passar, e eu abri o portão do prédio, entrei para dentro, chamei a polícia. Mas ele levou o carro. Uma arma na cara. Mas quando a gente se depara com essa situação, a gente fica com medo. E aí a Fernanda depois foi testemunha do pavor que eu tinha. Eu tinha pavor de chegar em casa. Eu fiquei meses sofrendo com isso. Eu tive tanto pavor de chegar em casa, pastor, que os irmãos da igreja me davam carona, porque eu não tinha carro nessa época. E aí, quando eles iam me deixar em casa, eu dizia, toma cuidado, dá uma volta primeiro, olha ali, vê se não tem ninguém, porque, né, já pensou, daqui a pouco começa a roubar o carro do pessoal que me dá carona, eu vou ficar sem carona. Irmão, vai ficar difícil, né, pastor Júlio? Bom que também não vai ter mais nada o que roubar, né? Aí o que acontece? Aí eu uma vez estava chegando em casa, aí esse dia eu vi que eu estava fora dos eixos. Não estava dando certo. O irmão parou na frente da porta da garagem e disse assim para ele, pode parar aí, irmão, que eu desço aí, mas só o seguinte, não fica conversando, viu? Abriu, deixa eu descer e pode ir embora. Tá bom, pastor? Aí ele abriu, só que quando ele estava fazendo a volta com o carro assim, eu estava com o controle do portão no bolso, e eu abri o portão da garagem. O portão, né, aquele lá de 1800 e não sei quantos, do prédio, levantando assim, né, numa paz, né? O portão não vai ser assaltado, né, irmão? Tem pressa. E aí o portão levantando naquela paz, foi levantando naquela paz, eu desci do carro. Quando eu entrei, eu tão ansioso, irmão, eu aperto o botão para descer o portão, ele dá na minha cabeça. Fiquei até sem ar no dia, tive que dar um tempo para subir para o apartamento, né? Porque a gente fica assim, a gente perde. E aí é a grande questão, mas bom, nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos no cuidado do Senhor. Por exemplo, se vier a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus no Brasil, será que isso vai acontecer? Pois bem, mas e se acontecer, você tem fé para isso? Nós temos fé para continuar crendo quando tudo trabalha ao contrário. Nós temos fé de confiar nos planos de Deus na nossa vida quando as coisas não acontecem como nós esperamos que aconteçam. E ainda assim continuar crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Será que nós temos fé suficiente para atravessarmos alguns desertos que muitas vezes vêm e se lançam no nosso caminho? Tem uma música daquele cantor evangélico, o Sérgio Lopes, que ele fala que quando, né, já não existe mais nada, não existe mais recurso, não existe mais solução, aí é o momento do poder da fé. A fé em si não tem poder. É até meio complicada a afirmação dele, porque fé sozinha não tem poder. Tem muita gente tendo fé em coisas que não tem poder. Mas a fé em Deus, a fé em Cristo, a fé na palavra, a fé no Evangelho, a fé nas promessas, a fé no Deus Todo-Poderoso, essa sim, ela encontra espaço quando tudo está caminhando contrário, porque é neste momento que tudo trabalha contra, é que a fé se levanta para dizer, eu creio que há ainda mudanças, porque há um Deus Todo-Poderoso, há um Deus que pode. Aí é o momento do poder, não da fé, do poder de Deus.
E ele diz mais, ele diz que nós devemos nos cingir dessa fé como uma couraça, ela deve ser uma proteção. Uma proteção. Nestes dias que as pessoas não creem em nada ou creem em tudo ao mesmo tempo, mas um tudo vazio. Eu acho fantásticas as palavras do Senhor, através da boca de Moisés para Israel, lá em Deuteronômios. Ouve, ó Israel, Shema, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus verdadeiro. Ah, por que eles estão passando isso hoje? Porque eles esqueceram disso. Sabe por que muitas vezes nós nos desesperamos, nos desestruturamos? Porque muitas vezes não sabemos lidar com as crises, muitas vezes não conseguimos trabalhar a vontade de Deus na nossa vida, é porque nos esquecemos que Ele é o único Deus verdadeiro. Nós deveríamos trazer isso mais a sério dentro da nossa confiança, dentro da nossa fé. Tudo caminha contra, mas eu creio, Ele é o meu Deus, o Deus verdadeiro. Um dos momentos que eu fui muito provado por Deus, alguns anos atrás, foi quando o Davi nasceu. Davi fez o teste do pezinho em casa, que já não foi fácil para fazer. E tinha uma pessoa da família lá que disse, não pode furar o pezinho dele, ele acabou de nascer, coitadinho, pobrezinho. E a mulher ficou doida, irmão, e eu tive que dizer, vai para tua casa, vai. E aí ela foi, né? E aí já foi atribulado aquele momento, fez o teste. Um dia eu estou aqui na igreja, quarta-feira de tarde da bênção, saí do culto, a Fernanda tinha me ligado inúmeras vezes, e eu no culto não costumo atender telefone, coloco ele no silencioso, e aí eu saio, estou no carro, eu retorno para a Fernanda, Felipe, estão chamando do laboratório, a médica quer falar contigo. E eu, que negócio é esse, a médica quer falar comigo? No laboratório, nunca falou, mas o irmão nem sabia que tinha médico no laboratório, o menos está preocupado, exame a vida inteira, nunca aconteceu isso, sempre foi lá, pegou o resultado e acabou, e levo para o meu médico, uma médica do laboratório. Fui lá, preocupado, cheguei lá, né, já todo aquele ambiente propício para você se apavorar, eu chego lá, ela me chamou na sala dela, lá dentro, foi lá e começou a fazer um pouco de rodeio, aí foi o seguinte, seu Felipe, nós chamamos porque deu uma alteração no teste do Davi, e ela deu um diagnóstico para o Davi. Aquele diagnóstico diria que meu filho ia ter sérios problemas motores. É isso, né, Fernanda? Não ia andar, não ia falar, não ia ter condições de ter uma vida normal. E eu ouvi tudo aquilo e daí saí de lá pensando, e agora, como é que eu falo para a Fernanda isso? Já lutando pelo fato do meu filho e lutando porque como é que eu ia falar isso para a mãe dele. Aí cheguei em casa, conversamos, contei para a Fernanda, ficamos muito tristes, ia ter que repetir o teste. Aí a pediatra, falamos com ela, vamos repetir, fiquem tranquilos, mas a gente sabia que aquele fique tranquilo era um fique tranquilo. Aí nos organizamos, Davi repetiu o teste. Levamos o Davi para repetir o teste. Foi bem difícil.
Mas na noite na quarta-feira, quando eu voltei, falei para a Fernanda, e o Davi chorava muito, porque ele tinha aquele problema da alergia alimentar, e já estava naquela época, já estava começando a ter as crises, tinha uma semana, eu acho, né, Fernanda? E eu lembro que ele chorava, aquela coisa, não parava, e aí eu, de noite, peguei o Davi no meu colo, e eu comecei a andar com o Davi no colo naquele apartamento, de um lado para o outro, e eu comecei a orar, e eu vou profetizar sobre a vida do meu filho, porque eu tenho uma promessa de Deus. No dia que a Fernanda fez o teste, numa sexta-feira, e o resultado só iria sair na segunda, se ela estava ou não grávida, no domingo aqui o pastor Júlio pregou, e pregou sobre o nascimento de Isaac. E quando nós saímos daqui, entrei no carro, e a Fernanda, o que tu achou da pregação? Eu disse assim, bem simples, tu está grávida. Pois é, né? Não sei nem para que eu vou esperar esse exame. Está grávida, Deus já falou. E eu sou muito sensível a ouvir a voz de Deus, saber que foi Deus que falou. E segunda-feira, certinho. Eu sabia também de outras palavras que Deus já havia me dado. O que eu fiz? Peguei o Davi no meu colo e comecei a orar. Eu disse, Senhor, essa criança é tua, essa criança pertence a ti, o Senhor tem um propósito na vida dela, e eu creio nas tuas promessas, eu creio naquilo que o Senhor vai fazer na vida do Davi. E eu comecei a orar, e depois eu comecei a cantar, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça. E eu olhava para ele e pensava nisso, vai manifestar a graça. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem para ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. E eu transformei aquele cântico na minha oração aquela noite. Davi fez o exame. Num final de semana, ele ainda era bebezinho, nós colocamos o carrinho na frente da TV, na sala, enquanto a gente se arrumava para sair. E estava dando desenho no YouTube. A Fernanda foi lá e ligou um desenho no YouTube. Só que passava um, depois outro, e aquela coisa toda. E no meio do desenho, a gente estava ali por perto e a gente ouviu que entrou um desenho diferente. E no desenho, era um desenho evangélico que tinha uma criança que se chamava Davi. E a criança foi curada no desenho. E a gente só se deu por conta do que era o desenho por causa do final, porque a gente ouviu o narrador do desenho dizer assim, e Jesus curou a Davi. E aquilo nos chamou a atenção, nós voltamos na televisão, fomos olhar o desenho, a gente ficou. E o Davi fez o teste de novo, fez acho que 2, 3 vezes, né, Fernanda? E não deu nenhuma alteração na vida do Davi. Nenhum exame mais deu alteração. E ele é uma criança abençoada. Mas quando a gente recebe o confronto, mas ainda ele diz que não só essa couraça que nos protege, ela tem que ter fé, mas ela tem que ter o amor. Porque o amor, na verdade, é o próprio Deus. Deus é amor. Por que o amor? Porque a palavra diz que o perfeito amor, nesse caso o nosso Deus, que é o perfeito amor, lança fora todo medo.
Por que o amor? Porque o apóstolo Paulo também fala aos Romanos capítulo 8, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz da seguinte forma: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas olha só, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor é um conforto. Se a fé nesta coraça por fora, ela é a nossa proteção, porque primeiro estamos confiando em Deus, antes de confiarmos nas coisas à nossa volta, estamos confiando em Deus, esperando única e exclusivamente em Deus. O amor nesta coraça é como se fosse o conforto que nós temos, o consolo que nós temos, é como se fosse a proteção do nosso coração, do nosso interior. Nós estamos seguros no amor de Deus, nós estamos amados, nós estamos amarrados, nós estamos apegados nesse amor, e esse amor, no meio da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do que quer que seja, este amor, ele é a resposta de que Deus nos ama, apesar de tudo que está acontecendo à nossa volta. E o Espírito Santo, ele derrama esse amor nos nossos corações, diz o apóstolo Paulo no capítulo 5. Esse amor não confunde a gente, não nos engana, não é uma paixão passageira, é um amor perfeito. Se você for a 1 Coríntios capítulo 13, você vai observar aqui esse amor fantástico de Deus, e veja só as palavras do apóstolo Paulo também, a respeito desse amor, dizendo que ele é o dom supremo. Veja como esse amor é grande, como esse amor é maravilhoso. Ele diz, verso 4, o amor é paciente, é bondoso, ele não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Paulo está dizendo aqui, olha, o amor de Deus é tão tremendo, que ele não tem nada a ver com esse amor carnal que o mundo prega. Esse amor que é um contrato, se você faz a sua parte, ele te ama, se você não faz, ele não te ama mais. Esse é o amor da sociedade, um amor descartável, um amor que não serve, o amor que só olha para o que o outro tem para dar, mas não está disposto a se doar, a ser paciente, não está disposto a caminhar as milhas, não está disposto a ser bondoso. É um amor que é quase uma doença, por causa dos seus ciúmes. É um amor cheio de vaidade, de glória vazia, é um amor orgulhoso, soberbo. Mas o amor de Deus é puro. O amor de Deus nunca mudou, nunca vai mudar. O amor de Deus, ele é paciente, ele é bondoso, ele é longânimo, ele é assaz benigno. O amor de Deus não tem nada a ver com orgulho, até porque Deus não precisa se orgulhar de nada, ele é Deus. O amor de Deus, ele se alegra com a justiça. Ele é justo, ele não se conforma. Se nós estamos sendo injustiçados, ele está lá derramando amor sobre nós, nos sustentando no meio da injustiça, porque ele é um amor justo. Ele é um amor que sofre tudo, sofreu para
ver o seu único filho na cruz do Calvário, morrendo por nós. É um amor tremendo. E Paulo diz que esse amor, ele tem que fazer parte da nossa couraça. Tudo está difícil, mas por amor a Deus, porque Ele me ama, eu vou continuar. Tudo é trabalhoso, mas por amor a Deus, nós vamos até o fim. Por amor a Deus, nós não vamos retroceder. Por amor a Deus, nós vamos continuar firmes. Por amor a Deus, nós vamos continuar a nossa caminhada. Ele nos ama. Ele nos ama. Se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Se não fosse o amor de Deus, Cristo não teria ido à cruz. Se não fosse o amor de Deus, a ira que Paulo está falando aqui, era para nós. Mas graças ao amor de Deus, amor que Ele nos amou, e Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por causa do amor de Deus, é que nós estamos aqui. É por causa do amor de Deus que você está aqui. E a terceira virtude, e última, que Paulo está falando neste verso 8, do capítulo 5 de Tessalonicenses, é o capacete da salvação. Agora Paulo muda o objeto, não é mais a couraça que reveste o corpo, mas agora é o capacete que reveste a mente, o pensamento. E aí a gente deve parar e pensar um pouco que nós vivemos em um tempo em que se procura fugir dos problemas, fugir das circunstâncias, e aí se usa qualquer entretenimento para a mente, para a gente esquecer o que está acontecendo, para aquilo que está ocorrendo à nossa volta. A nossa mente, quantas vezes está divagando, pensando coisas que não deveria. A nossa mente quantas vezes está esperando soluções humanas. A nossa mente está concretizando, idealizando soluções humanas. A nossa mente pode estar pensando, se acontecer tal coisa, o problema está resolvido. Se o remédio, se tomar o remédio, se fizer o tratamento, tudo está resolvido. A nossa mente pode estar pensando, se mudar esse líder, se mudar este governo, se mudar esta moeda, se mudar a economia, se mudar de médico, se mudar de cidade, de país, se mudar de tantas coisas, a mente divaga, ela fica no si, e será, e se fosse, e ela é apenas um espelho de uma alma doente que não encontra cura, faz curativos em uma doença grave, faz tratamentos paliativos em algo mais sério. É assim a mente humana, nos nossos dias é assim. As pessoas entram em depressão pensando, se eu ficar nesse quarto trancado, escuro, eu vou me poupar desse mundo que está aí fora, mas o mundo continua. A vida continua. Se eu tomar remédios antidepressivos, eu vou melhorar a minha vida. Você vai tomar milhares de remédios. Podem até ajudar, mas não curam. Porque só tem uma cura. Assim como a fé só crê num único Deus verdadeiro, assim como o amor de Deus é incomparável, há uma única esperança que pode realmente fazer sentido na nossa vida. Sabe qual é? Cristo Jesus. Cristo Jesus é a verdadeira esperança.
Que esperança é essa? Paulo está dizendo, essa é a esperança da salvação. Qual é a esperança da salvação? Deus não nos destinou para a ira, mas Deus está nos preparando para encontrarmos com o nosso Senhor. Eu poderia falar aqui de Apocalipse, citar como vai ser o céu. Infelizmente o tempo não dá. Mas essa semana, lendo depoimento de uma pessoa na internet, com saudade de uma irmã que partiu, e eu, por um momento, quando eu li aquilo e eu comecei a escrever um comentário para aquela pessoa, a minha mente foi ao céu, porque eu entendi o que Paulo está falando aqui, de que os que sobraram subirão depois, porque é uma grande igreja triunfante lá, é muita gente, tem muitos irmãos, vai ser um negócio fantástico, um reencontro. Você já viu aeroporto quando as pessoas não se veem há muito tempo? Eu digo aeroporto porque normalmente no aeroporto, quando alguém mora numa outra nação, num outro país, e demora às vezes 2, 3, 4 anos para se reencontrar com a sua família, então quando eles se reencontram no aeroporto, eles choram, eles se abraçam, eles se ligam emocionalmente ali, eles se reencontram, eles olham um nos olhos dos outros, e ali eles se alegram, eles celebram aquele momento. É a recompensa depois de tanto tempo longe, de tanto tempo distante. O céu vai ser um grande aeroporto, vai ser um encontro fantástico, porque não vamos encontrar apenas um, mas vamos encontrar todos que foram, todos que estão com Deus. O céu vai ser um lugar fantástico de adoração, o céu vai ser um lugar fantástico de culto. O culto não vai cansar, não vai ter gente olhando para o relógio, não vai ter gente preocupada porque o pastor Felipe fala demais. O céu vai ser fantástico, porque o louvor vai acontecer, a adoração vai subir, os idiomas vão estar todos diante do Senhor, junto com os anjos, vai se misturar a adoração ali da igreja com os anjos. O céu vai ser fantástico, porque lá no céu eu vou ver aquele que morreu por mim, nos seus propósitos, antes da fundação do mundo, aquele que está sentado no trono, aquele que os seus olhos são como chamas de fogo. Aí eu vou poder olhar para os olhos do meu Senhor e ver as chamas de fogo. Tem tanta gente falando em fogo, pastor Júlio. Então vamos nos santificar para ver fogo no céu. Vamos olhar para os olhos de Deus, vamos olhar para os olhos do nosso Senhor, vamos olhar para Ele. É aí que tem que estar a esperança da mente. A mente, o capacete da esperança é isto, é colocar a nossa mente nas promessas, é colocar a nossa mente no que Deus está reservando para nós, é colocarmos a nossa mente, a nossa expectativa, a nossa esperança, não em governos desse mundo, não em coisas desse mundo, mas naquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que é Senhor dos senhores, aquele que está sentado à destra de Deus Pai, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É para Ele que nós temos que estar olhando, nós temos que estar com a nossa mente no alto. Porque quando a nossa mente está no alto, o que são as tribulações dessa terra? O que são as perdas desse mundo? O que são as crises que nós passamos, as dores que nós sentimos? O choro, o que é isso diante dele?
diante de vê-lo e saber que estaremos para sempre com Ele. E essa noite eu quero, nesse pouco tempo que nos resta, eu quero convidar você a nós orarmos para que o Senhor nos agracie com estas 3 virtudes. Que o Senhor nos ajude a vivermos essas 3 virtudes. A fé indispensável, o amor totalmente necessário e a esperança que guarda a nossa mente e o nosso coração nas promessas de Deus. Escute, esse tripé é tão importante. Eu não posso dizer para o Senhor que estou bem, se a minha fé não vai bem. Eu não posso dizer para o Senhor que está tudo bem, se o meu amor por Ele não está bem. Eu não posso dizer que está tudo bem, se eu estou desesperançado, porque eu tenho esperança. E a minha esperança é como diz aquele hino, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa noite, nós vamos orar. Eu gostaria de convidar você aí no seu lugar, a pegar a mão do irmão que está ao seu lado, fechar os corredores. E nós vamos orar como igreja, para que Deus levante no nosso meio, na nossa casa, homens e mulheres cheios de fé, cheios de amor e cheios de esperança. Você vai clamar a Deus e vai dizer: Senhor, nos enche disso, Pai. Nos enche disto porque nós precisamos. Nos enche disso porque nós necessitamos. Nos enche disso, Senhor, para que nós possamos continuar sóbrios, para que nós possamos continuar com os nossos olhos espirituais abertos, não perdidos, mas totalmente voltados para o Senhor. Peça a Ele nessa noite, ore pela pessoa que está ao seu lado, diga: Deus, abençoa meu irmão e minha irmã, abençoa, se você está junto com a sua família, pelos seus filhos, seu esposo, sua esposa, ore por eles, e diga: Deus, eu quero que a nossa vida seja uma vida cheia de fé, cheia de amor, cheia de esperança, cheia de graça, que a nossa vida seja uma vida plena no Senhor, que a gente possa, Senhor amado, estar preparado, Deus, que nós possamos estar totalmente, Deus amado, vivendo, Senhor, a realidade da nossa condição, da nossa posição em Cristo. A nossa posição em Cristo é essa: nós fomos salvos mediante a fé. Deus, que nós possamos viver como salvos mediante a fé. Deus, que o Teu amor transborde nos nossos corações, esse amor que nos traz segurança, que nos traz, Deus, uma verdadeira identidade. Pessoas, Senhor, que andavam com a sua autoestima baixa, ou pessoas que estão vivendo uma crise de identidade, meu Deus, que o Teu amor seja derramado nesses corações, que esse amor que lança fora todo medo, esse amor que cura, que sara, que liberta, meu Deus, este amor, Deus, que no meio das tribulações desta vida, no meio das crises desta vida, este amor que faz toda a diferença, meu Deus, enche os corações, e o Senhor nos batize com amor nessa noite, e o Senhor venha nos submergir no Teu amor, ó Deus.
Nós oramos para que o Senhor nos traga uma viva esperança. Pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão vivendo a sua vida, deixando os seus dias passarem, porque já não tem mais esperança, mas que a partir de hoje os seus olhos sejam colocados no alto, no autor e consumador da sua fé, que a partir de hoje eles possam olhar para o Senhor, que a partir de hoje essa esperança, Pai, se manifeste, Deus, de maneira poderosa nos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós vivemos realmente um tempo difícil, um tempo, Senhor, que falta fé na terra, mas não pode faltar fé nos teus filhos. Meu Deus, um tempo em que o amor de muitos está esfriando, mas o nosso tem que estar esquentando, tem que aquecer o coração. Meu Deus, um tempo em que as pessoas não esperam, não tem mais esperança em nada, em lugar nenhum, mas nós estamos esperando no Senhor. Ore masuri kandara lamasuri andara lamaché. Ore masuri cantara lamanaia, remasuri andara lamasúria. Pessoas que estão em casa nessa noite, pessoas, Senhor amado, que estão preocupadas, pessoas que estão, Senhor amado, passando por grandes lutas, por grandes tempestades na sua vida, pessoas, ó Deus, que estão pensando, Senhor, em dar cabo da sua vida, pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão, Senhor amado, Deus amado, enfermas emocionalmente, enfermas fisicamente, pessoas que estão oprimidas por Satanás na sua identidade, pessoas que estão perdendo, Senhor, o seu valor. Deus, em nome de Jesus, que elas saibam que o Senhor as ama, que elas saibam que o Senhor as ama, que elas saibam que o Senhor as ama, e que as promessas do Senhor continuam vivas, intactas, e jamais serão tiradas de nós, porque nada pode nos separar do teu amor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Remasuri andaralamasuri candaralamaché. Oh, remasuri andaralamanaya, remasuri andaralamasúria. Oh, remasuri candaralamasuri andaralamaché. Tem fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé.